A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. A mensagem de hoje se localiza no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6 da palavra do Senhor. O título: Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Eu quero me prender em 2 versículos desta palavra. No versículo 1 e no versículo 4, e diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 4: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E quem foi Jeroboão? Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel no reino já dividido. Ele levantou altares em Israel, e o povo ficou distante do templo em Jerusalém. Mas também tinha eficiência na liderança e na organização. Também colocou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. E devido ter afastado de Deus, Deus envia um profeta. Note bem que no versículo 1 diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Eu quero me deter no tema da palavra do Senhor, que diz assim: mão seca, coração de pedra. Eu vou repetir o tema: mão seca, coração de pedra. Existe aqui nessa mensagem 7 tópicos relacionados a Jeroboão, que nós vamos estar comentando nessa passagem bíblica.
conforme os textos aqui citados anteriormente. E o primeiro tópico é uma mão que não levanta com arrependimento para o alto. Vou repetir o tópico: uma mão que não levanta com arrependimento para o alto. Diz no versículo 4: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer a si. Em vez de Jeroboão levantar a mão para o alto e se arrepender dos seus pecados, se levantou contra um homem de Deus que veio falar da parte de Deus e mesmo assim não se arrependeu. Em outras palavras, o profeta chega com o semáforo celestial para ele, em vermelho. Pode parar por aí. Pode parar por aí. Pare já. Pare. Mas conforme o tópico, uma mão que não levanta com arrependimento para o alto. Não. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeroboão não se lembrou disso na oração em que Salomão fez. E a pergunta é: e você? Se lembra da palavra do Senhor? No livro de Salmos 119, versículo 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista, em outras palavras, diz assim que ele guardou no seu coração. E você tem guardado a palavra de Deus? É sim! Guardado a palavra de Deus. O segundo tópico é uma mão que se abre para apontar o homem de Deus. Ainda no versículo 4, nós vamos enfatizar bem esse versículo, até porque o tema é mão seca, coração de pedra. E diz assim no versículo 4: Jeroboão estendera a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Uma mão que se abre para apontar um homem de Deus. Agora a pergunta é: o erro estava com o homem de Deus? Porque no versículo 1 diz assim: Eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel. E você? Procura erro nas pessoas? Sendo que o culpado aqui é Jeroboão. Sim, é Jeroboão. E me faz me lembrar de uma história que um amigo meu me contou há muito tempo atrás. Diz que um membro da igreja chegou a falar com seu pastor, dirigente daquela congregação, e disse: Pastor, eu quero sair daqui da igreja. E o pastor perguntou: Mas por quê? Porque eu não gosto das pregações do Senhor e tampouco aqui da igreja.
melhor é a igreja B. E vou para outra igreja, meu pastor. E o pastor olhou bem para ele. Ele falou: Você vai para outra igreja? Vou. Então me faz uma coisa só. Ele falou: O quê? Quando você for a outra igreja, não faça com ela o que você fez aqui dentro. Estava acabando com a igreja. Então, às vezes a pedra não é um pastor, mas é você. Você é a pedra. A pedra no sapato de alguém. Sim, é! A pedra no sapato de alguém. E como machuca, não? O terceiro tópico: uma mão que não estende para as ordenanças de Deus. Sim, é uma mão que não se estende para as ordenanças de Deus. E me faz lembrar agora de uma música que eu tinha comprado um DVD há muito tempo atrás para os meus filhos, que ainda eram bem pequenos ainda, entre 3, 4 anos, faz muito tempo mesmo. E dizia assim a música: obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Sim, é! Obedecer mais do que importante é prova de amor. E a pergunta é: e sua mão? Tem se estendido às ordenanças de Deus? É, sim! E sua mão tem se estendido às ordenanças de Deus? Quarto tópico: uma mão que não tem a direção de Deus. Uma pessoa sem direção, ela se perde. E por que não lembrar do GPS? Sim, é o GPS. Mas o GPS de Deus não falha, não é verdade? Sim, o GPS de Deus não falha. Por que eu digo isso aí? Porque às vezes o GPS pode estar com problemas de localização. Já aconteceu isso comigo e com você, não? Mas o GPS de Deus, ele é perfeito. E estar na direção de Deus é fazer a sua vontade, é seguir o seu propósito, estar de acordo com a sua palavra. Quinto tópico: uma mão vazia sem unção. Vou repetir para você. Quinto tópico: uma mão vazia sem unção. Na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: a unção que vós recebestes, dele fique em vós. E não tendes necessidade de quem alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Vou ler o 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E você, permanece nele? Sim, é! E você permanece nele? Se você permanece nele, em Jesus, tem unção. É claro que aqui no Velho Testamento
ainda nos tinha manifestado o Filho de Deus. Mas o rei, ele era ungido e separado por Deus com autoridade sobre o povo. Sexto tópico, uma mão que desagrada a Deus. E diz assim um versículo do capítulo 13, versículo 4 da palavra do Senhor. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não o podia tornar a trazer a si. E não podia tornar a trazer a si. Uma mão que desagrada a Deus. E o rei Jeroboão não se atentou para Deus e nem para a sua palavra, mas estendeu a mão contra o profeta. Uma mão que desagrada a Deus. Agora vem a pergunta que não se quer calar. Será que nós, eu falo nós, temos agradados ao Pai Celestial? Será que temos agradado ao Pai Celestial? Às vezes o ser humano pode pensar que está agradando a Deus, mas na realidade está desagradando ao Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Sim, é! Sétimo tópico, uma mão que não é usada para a grandeza de Deus. Vou repetir para você um sétimo tópico, uma mão que não é usada para a grandeza de Deus. Você já ouviu a expressão assim? Eu ouvi de um amigo. Tem gente que só olha para o seu umbigo. É, sim! Tem gente que olha para somente o seu umbigo. Jeroboão está com seu coração voltado para o pecado e não para Deus. No seu coração não está a palavra do Senhor. Na posição que ele ocupa é de um rei que não teme ao Senhor, um rei que não procura servir ao Senhor com todo o seu coração. E ainda assim, Deus envia o profeta. Conforme o capítulo 13, versículo 1, eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel. E ainda, no versículo que se segue, diz assim, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor. E depois, no versículo 3, diz assim, e deu naquele dia um sinal, dizendo, eis o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E conforme o versículo de número 5 diz assim, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que um homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Ainda Deus está dando sinal até os dias de hoje. O sinal ecoa pelos tempos. E antes de acontecer as coisas, Deus dá sinal.
O que o profeta disse aconteceu. No sétimo tópico, na qual foi falado uma mão que não é usada para a grandeza de Deus. E você, usa sua mão para quê? Sim, usa sua mão para quê? Para a grandeza de Deus, para a glória de Deus? Sim, para a glória daquele que vive